Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nesta terça-feira. Que bom que você está aí, nós podemos compartilhar juntos a palavra de Deus. E nesse dia, nesta terça-feira, vamos meditar sobre um texto que se encontra em Naum, capítulo 1, verso 3. Naum, capítulo 1, verso 3. Antes de mais nada, um breve resumo do profeta Naum. E ele escreveu esse livro num tempo onde a Síria ela dominava, era o grande império que já tinha dominado e destruído a Samaria, que era o reino do norte, chamado Israel. E os assírios, eles eram conhecidos pela sua maldade, pela sua perversidade com relação aos povos que eles dominavam. As lideranças eram martirizadas, torturadas, com requintes de perversão antes de serem mortos. Então eles aterrorizavam todos os povos e a sua fama da sua maldade era muito conhecida. E nós vemos que depois desse período, lá em torno do ano 660, 663 antes de Cristo, Naum escreve, e quando ele cita Nínive, ele está citando o Império Assírio, e que agora se volta contra Judá, o Reino do Sul. Então, esse texto, o livro de Naum, fala especificamente sobre a ação de Deus, sobre a queda de Nínive, que era a capital dos assírios. Lembramos que no livro de Jonas nós encontramos um relato da perversidade e Jonas não desejando levar uma palavra de arrependimento até Nínive, foge, mas o Senhor o direciona para que ele possa cumprir a missão de apresentar a misericórdia de Deus e que eles pudessem pedir perdão, se arrepender das suas maldades, e isso aconteceu, e Nínive foi poupada em virtude de solicitar o perdão a Deus e reconhecer os seus erros. Mas agora, durante o outro reinado, a maldade de Nínive se volta novamente, e aí Deus precisa agir. Então, capítulo 1, verso 3 diz: o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Meus irmãos, é interessante que nós vivemos especificamente no século 21, e a nossa geração, a minha geração, que nasceu em torno dos anos em 1960, na segunda metade do século 20, nós podemos viver muitas situações. Nós não vivemos as agruras da Primeira Guerra Mundial, nós não vivemos as agruras da Segunda Guerra Mundial, nós vivemos um período da Guerra Fria, e nós vivemos também tantos movimentos que transformaram o mundo. Nos anos 60, nós vimos os movimentos hippies, os movimentos de liberação de drogas, os movimentos que transformavam no final do século XX a sociedade, os novos modelos de famílias. Nós verificamos o grande crescimento dos divórcios no ambiente familiar, e no século XXI nós estamos vivendo de uma forma muito mais dinâmica, um grande avanço da degradação da família e da degradação moral, e parece que o pecado tem avançado. E especificamente no século XXI, nós vemos que um crescimento do mal, o crescimento do pecado tem se alastrado de uma tal forma que está se chegando nas instituições governamentais. Nós vemos, irmãos, muitas leis simplesmente que afrontam
afrontam a Deus, afrontam os valores cristãos que até então foram o alicerce da sociedade, o alicerce das famílias e o alicerce das nações. As leis que são vigentes, os processos judiciais, os processos de julgamentos, eles se estabelecem em grande parte nos valores judaicos cristãos. Mas nós vemos nesses dias que muitas coisas estão sendo rompidas e invertidas. E muitos se perguntam: aonde está Deus? E muitos se perguntam: até quando Deus permitirá que essas maldades aconteçam? Nós vemos, meus irmãos, a maldade estabelecida nos crimes hediondos que nós vemos diariamente nas mídias sociais, nós vemos na imprensa. Nós vemos a criminalidade e a crueldade pelo qual o homem está matando uns aos outros. Nós vemos leis iníquas sendo apresentadas como boas, mas ao final são afrontas contra a própria humanidade que o nosso Deus criou. E é interessante, meus irmãos, que quando nós colocamos sobre isso, nós nos sentimos: puxa, o que acontecerá conosco? Aonde está Deus? Mas aqui no texto de Naum, nós podemos ver que Deus ele é paciente. Deus ele é paciente. Mas, irmãos, Deus é paciente, mas ele não é fraco. Deus é paciente não porque ele não tenha poder de intervir, não tenha poder de uma forma abrupta mudar todas as circunstâncias. No texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 15, diz o seguinte: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. A primeira parte, que a paciência de Deus significa salvação. Então Deus, ele ainda é paciente, esperando que muitos ainda encontrem a salvação. O Senhor é paciente, porque mesmo nesses momentos de lutas, de tribulações, de grande aflição, que as pessoas ainda despertem e possam buscar ao Senhor, e possam buscar o perdão dos seus pecados. Aquele que faz mal, que possa se converter e buscar ao Senhor Jesus, para que a sua vida seja transformada. Então Deus ele é muito paciente, ele ainda espera que a sua igreja possa cumprir a sua missão de evangelizar, de levar o evangelho de Jesus Cristo às pessoas, para que elas tenham a oportunidade de escolher ser salvas por Jesus Cristo e a sua vida ser transformada e obter a vida eterna. Então aqui em Naum, o profeta ele está dizendo que o Senhor é muito paciente, mas que o seu poder ele é imenso e que o Senhor não deixa impune o pecado. Deus é paciência, mas ele também é justiça. E no tempo certo, o Senhor age. A punição, meus irmãos, o inferno, ele foi criado para Satanás e seus demônios, mas com a queda do homem e a vida pecaminosa e o afastamento de Deus e a escolha de não buscar o Senhor, de não ter Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, levará o homem à punição, e o inferno também receberá aqueles que amam o pecado, aqueles que afrontam a Deus.
aqueles que muitas vezes têm posições de destaque, mas fazem absolutamente tudo ao contrário à vontade de Deus, não temem a Deus, não amam a Deus, não amam a criatura que Deus criou. Por isso, o Senhor é paciente, mas Ele também é justiça. No verso 7 ainda, de capítulo 1, verso 7 diz: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Isso verso 7, 8 e 9. Assim como Deus teve misericórdia de Nínive, quando Jonas apresentou ali uma palavra de que o Senhor estava pedindo que ele se humilhasse diante de Deus e pedisse perdão pelos seus pecados e pelas suas maldades. E o Senhor teve misericórdia de Nínive. Mas depois de pouco tempo eles estavam de novo fazendo as mesmas crueldades. E o Senhor vem sobre eles. E logo, lá pelo ano 612, mais ou menos, houve a destruição do Império Assírio. Por isso, meus irmãos, se você está se sentindo afrontado, angustiado, muitas vezes com o crescimento da maldade, fique em paz. Os olhos do Senhor estão ao nosso redor. O Senhor é um bom refúgio em tempos de angústia. Então nós podemos refugiar a nossa esperança, a nossa vida diante do Senhor. Eu sei, meus irmãos, que muitos de nós, os cristãos, nós somos humilhados. Muitos dos irmãos que trabalham muitas vezes diante de ímpios, pecadores, são humilhados, mas veja isso, o Senhor é um refúgio. Vocês têm valor. Ninguém pode tirar de vocês a salvação que Cristo Jesus lhes concedeu. Por mais que nós sofremos, e a Bíblia diz que nós sofremos tribulações, mas nós somos um povo resiliente. Nós somos um povo que não nos assustamos fáceis. Nós somos um povo que aquilo que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, nos dá entendimento, força, ânimo para vencer todas as tribulações, todas as lutas, todas as humilhações que porventura venhamos a passar. Mas o Senhor é paciente. Não há fraqueza na paciência, mas há poder na paciência. O Senhor, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E Ele virá com a sua mão de poder, dissipando todas as trevas, dissipando toda a maldade e instituindo o seu reino na terra. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Senhor não deixa impune o pecador. O Senhor não deixa impune o que pratica a maldade. O Senhor não tem impune aquele que humilha o ser humano. O Senhor não tem impune, não deixa impune aquilo que pelas leis trazem a iniquidade, estabelecem a iniquidade sobre a nação. Não importa o grau de autoridade institucional que ele tenha, o Senhor tratará com cada um deles. Por isso, meus irmãos, que nós nesses dias tão difíceis que passamos e ouvimos as informações e notícias, muitas delas falsas, e trazendo a maldade para os nossos lares e para as nossas casas e para as nossas mentes. Mas saibam disso, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, e Ele protege os que nele confiam, mas tratará com justiça, mas tratará com o seu poder e autoridade aqueles que maquinam o mal, os perversos, os pecadores, os que são instrumentos de Satanás para poder prejudicar
não somente o povo de Deus, mas a própria nação. Por isso, nós que somos povo de Deus, devemos estar atentos, devemos estar com os nossos olhos voltados para a cruz de Cristo, para o autor e consumador da nossa fé. E que a nossa vida seja alicerçada pela palavra dele, que o Espírito Santo que habita em nós possa ter plena liberdade de poder agir na nossa vida, agir na nossa mente, para que nós possamos em todas as nossas atitudes, em todas as nossas falas, em todas as nossas práticas, poder louvar ao nosso Deus, podermos vivermos num ambiente tão conturbado que nós vivemos, mas com equilíbrio, com muita esperança e com palavras de sabedoria e palavras de salvação. Ainda vivemos tempos da paciência do Senhor, por isso ainda é momento de nós apresentarmos Cristo às pessoas, independente da sua idade, para os pequeninos, para os adolescentes, para os jovens, para os universitários, para as autoridades, para os mais idosos, os anciãos. Nós precisamos apresentar o Evangelho que salva, o Evangelho que perdoa pecados, o Evangelho que restaura vidas, porque ainda vivemos o tempo da paciência de Deus, da graça de Deus sobre a nossa vida. Mas lembre-se, o Senhor é justiça, Ele é o justo juiz, e não ficará impune aquele que pratica o mal. Por isso, meus irmãos, nesta terça-feira, eu peço que você pense nisso tudo, e que ao observar tudo que se passa ao cenário da nossa pátria e no mundo nos dias de hoje, que nós possamos cada vez mais nos alicerçarmos na palavra de Deus, buscarmos ao Senhor, que a nossa vida esteja debaixo da proteção de Deus, como a de que diz, Ele protege os que nele confiam. O Senhor proteja a nossa mente, o Senhor proteja o nosso coração, o Senhor proteja os nossos pensamentos, os nossos planos, e que a nossa vida sempre esteja pautada pela santificação da nossa vida, porque o Senhor é muito paciente, porque Ele é um alto refúgio e nele nós podemos confiar. Afinal, a nossa pátria eterna já existe. A nossa pátria eterna é do Senhor Jesus. E nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo transformados para viver nessa pátria eterna, onde haverá justiça, onde não haverá tristeza, onde não haverá afronta, onde não haverá humilhação, onde lágrima nenhuma rolará dos nossos rostos, onde nós estaremos na presença do nosso Deus e ali haverá alegria e felicidade plena. Por isso, meus irmãos, vamos orar nesse tempo de que o Senhor ainda é paciente, para que nós cumpramos o nosso papel e que a nossa vida e a nossa casa seja uma agência de evangelização nesses tempos de afastamento social, para que todos nós, nos nossos dias a dias, possamos não ser contaminados com a maldade do mundo, mas pelo contrário, que a nossa influência positiva leve o Evangelho e salve a muitos. Que você seja muito abençoado nessa terça-feira e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua bondade e misericórdia sobre nós. Senhor, tu és um Deus paciente, como diz a tua palavra, mas tu, Senhor, não estás, Senhor, passivo diante de tudo isso. Por isso, Senhor, nós nos prostramos diante da tua soberania, Deus, e nos prostramos diante da cruz de Cristo, Senhor, pelo qual nós fomos salvos. E pedimos, Senhor, que tu, Senhor, venha, Senhor, sobre a nossa nação. Que você venha, Senhor, tu venha sobre a nossa pátria, Deus, provisória que nós temos aqui. Pedimos, Senhor, que a tua vontade, Senhor, se faça na nossa nação. Que o mal, Senhor, que parece se alastrar, que possa, Senhor amado, ser, Senhor, impactada pelo teu poder, ó Deus. Porque, Senhor, para que as pessoas possam sofrer menos, ó Deus.
Por isso te pedimos, Senhor, que toda maldade, que toda ação satânica que, Senhor, cresce na nossa nação, que invade, Senhor, os gabinetes governamentais, os tribunais de justiça de ambientes superiores, que, Senhor, o inimigo tem, Senhor, se alastrado nos instrumentos, Senhor, de imprensa, tentando manipular a mente do povo, ó Deus. Nós pedimos, Senhor, que Tu estejas agindo conforme a Tua vontade, no Seu tempo, porque, Senhor, é Tu, Senhor, que tem o controle sobre tudo e sobre todos. Senhor, mas Tu também és a justiça, como diz a Tua palavra, Deus. Por isso te pedimos, Senhor, que sobre nós não cessamos de falar sobre a Tua misericórdia, sobre a necessidade que o homem tem, Senhor, de pedir perdão pelos seus pecados, para que a sua vida seja transformada, para que o que rouba já não roube mais, para que o iníquo deixe de, Senhor, de fazer iniquidade, aonde aquele que tem a balança enganosa passe, Senhor, a ser honesto, para que aquele, Senhor, possa se prostrar também diante de Ti e possa fazer a Tua vontade, Senhor. Por isso, Senhor, pedimos a Tua bênção sobre a nossa pátria, que Tu haja, Senhor, impedindo que o mal se alastre, ó Deus. Por isso, Pai, pedimos, Senhor, também sobre nós a Tua bênção, que Tu coloques nos nossos lábios, Senhor, a Tua palavra de sabedoria, a Tua palavra de entendimento, mas também a ousadia. Eu quero pedir, ó Deus, por aquelas pessoas, pelos Teus filhos, que sofrem humilhações no ambiente de trabalho, ó Deus. Pedimos em nome de Jesus que Teu Santo Espírito possa estar fortalecendo as suas vidas de uma tal forma, ó Deus, que aonde eles estiverem, que seja uma luz, Senhor, que acabe com as trevas. Que, Senhor, o testemunho dos Teus filhos, as palavras que surgirem da sua boca, possa desfazer todo o mal, toda a impiedade, Senhor. Por isso, dá, Senhor, aos Teus filhos ousadia, autoridade espiritual, Senhor, como agentes transformadores em qualquer situação, ó Deus. Obrigado pela liberdade que temos de poder falar aos Teus filhos. Que essa palavra, Deus, que, Senhor, encontre nos nossos irmãos, Senhor, ânimo para serem fortalecidos. E pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre nós, Senhor, sobre a Tua igreja. Que nesses momentos que nós estamos, Senhor, nos preparando para o retorno, que nós possamos sempre fazer com a Tua vontade, de acordo com a Tua autorização, Senhor. Por isso, Senhor, abençoe cada vida nesse dia e que, Senhor, Tu, Senhor, se alegre pelas nossas vidas e pela vida da Tua igreja. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecendo. Amém, Senhor. Um grande abraço, meu irmão. Deus os abençoe. Logo mais às 21 horas nós estaremos orando pelo seu pedido, por todos os pedidos. E vamos estar, irmãos, em pleno contato, em oração. O nosso instrumento é o BJM News. Eu sei que muitas vezes nós mandamos várias notícias, não queremos sobrecarregar o seu celular, mas é um momento de oração, então eu peço para você paciência, mas que você dê prioridade aos pedidos, que você separe um tempo para orar uns pelos outros. Amém? Um grande abraço, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.